Esse é o seu querido programa, A Voz da Libertação. Queridos irmãos e ouvintes, aqui ao meu lado está nosso irmão Johnny. Nosso irmão é professor em português. Ele vai saudar os nossos ouvintes e vai fazer-nos um estudo maravilhoso aqui, irmãos, irmãs e ouvintes, sobre a televisão. Vocês, irmãos e irmãs, que acham que a televisão não é um aparelho nocivo à tua vida espiritual e até à tua saúde, preste atenção nesse estudo que vamos ouvir agora, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão Johnny, saúde os nossos ouvintes. A paz do Senhor, missionário Davi Miranda, e a paz do Senhor, amada audiência do programa A Voz da Libertação. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo façam-se presente em vossos lares e a bendita unção de Deus possa garantir uma vida espiritual abundante através desse ensinamento baseado na Santa Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, sobre os males e o mau caminho ensinado pela televisão. Irmão João, irmão sabe que, irmão Johnny, aliás, não sabe que a televisão é o que mais está destruindo lares, famílias, destruindo a vida espiritual do povo e até a saúde do povo. Então eu gostaria que o irmão desse-nos esse ensinamento para que nós, ouvintes, possamos, como devemos se livrar desses males tão nocivos, não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida física, tão prejudicial também à nossa saúde. Preste atenção, ouvintes. Até meados de 1960, o rádio era proibido nas igrejas. A maioria das igrejas evangélicas, até a década de 60, proibiam o rádio porque toda espécie de mundanismo somente eram transmitido pelo rádio. Então podemos lembrar que no rádio, antes da década de 50, com a chegada da televisão, existia um público, uma audiência esplêndida, através das coisas que eram oferecidas pelo rádio. Então, antes da década de 50, as partidas de futebol, luta livre, seriados e principalmente as novelas. As novelas eram passadas em um mesmo horário, então as pessoas ficavam presas na frente do rádio e não saíam do rádio para saber o final, o enredo, o que aconteceria em cada capítulo e sobre o desvendar e a história sobre cada personagem. Só a Rádio Nacional, entre 1943 e 1945, levou ao ar mais de 116 novelas. E no ano de 1946, mais de 20 novelas de meia hora diárias. O exemplo de novelas. As pessoas andavam presas, perplexas, os crentes não queriam congregar, a oração estava se acabando, as irmãs não queriam mais de cultuar a Deus, de ir às consagrações, as igrejas andavam frias, então devido a estas coisas o rádio era proibido. Sendo que as novelas que as mulheres e até os homens viam, temos o exemplo de Sua Vida Me Pertence, O Fio da Meada, A Moça que Veio de Longe, Direito de Nascer, A Alma Cigana, A Deusa Vencida e muitas outras que, se nós fôssemos falar aqui, passaríamos o programa inteiro falando nomes de novelas que eram transmitidas pelo rádio. Mas a televisão chegou em 1950 e a disseminação deste aparelho ocorreu de 1957 em diante, posto que as famílias mais pobres obtiveram condições de possuir este aparelho. O rádio, até então, era chamado de caixote do diabo ou caixa mágica de som. Pelas igrejas evangélicas. Sim, missionário, as igrejas evangélicas assim chamavam o rádio. Como? Caixote do diabo ou caixa mágica de som. Eu lembro quando me converti, era proibido os crentes ter rádio em casa, porque só tinha programas mundanos e era proibido, e os que assistiam, tinham rádio, eram disciplinados pelos pastores. E isso sem falar nas igrejas pentecostais, hein, missionário? Até mesmo as igrejas que não
eram pentecostais, disciplinavam também. Eles não aceitavam o rádio de forma alguma, chamando-o de caixa mágica de som ou caixote do diabo, devido às partidas, às lutas livres, às novelas, as lendas e outras coisas, comédias, essas coisas que eram passadas pelo rádio. Que ano era mais ou menos isso? Isso até a década de 50. Imagina dali para cá, quanta pornografia, quantos programas mundanos que só fala em sexo, a música de hoje em dia só fala em sexo. Imagina, irmãos, já naquela época já era proibido pela doutrina da palavra de Deus, e os pastores das igrejas pentecostais e até dominacionais, aquelas que não creem no Espírito Santo, que não recebem o batismo com o Espírito Santo, proibiam os seus crentes usar ter rádio em casa também. Então, agora a partir de 1950 veio a televisão. Só que o aparelho, missionário e ouvintes, eram para as pessoas ricas, que os pobres não tinham condições de tê-lo. A partir de 1957, os pobres obtiveram condições de possuí-lo. Então, a televisão passou a ser chamada pelos crentes de demônio quadrado. Porque todo mundanismo, toda espécie de pecado, de carnalidade, de pornografia, que eram transmitidas pelo rádio somente através de audição, as pessoas agora puderam ver, puderam ouvir e puderam ficar de frente à televisão vendo cenas imorais, vendo as novelas a olho nu, contemplando os horrores dos jornais, as destruições. Então o rádio passou a ser chamado, aliás, digo melhor, a televisão passou a ser chamada de demônio quadrado. E o rádio, que até então era proibido, as igrejas liberaram. Porque todo o conteúdo imoral foi para a televisão. O rádio não queria dizer mais nada. Porque agora os crentes podiam ver, podiam escutar e podiam se deliciar através das ofertas de Satanás que eram lançadas pela televisão. Então, a partir da década de 60, o rádio passou a ser usado na evangelização. Os crentes passaram a usar o rádio para ganhar almas para Jesus, porque os programas mundanos do rádio foram se acabando e hoje em vista são bem poucos, comparando-os com a televisão. E temos o exemplo do programa Voz da Libertação, que é um dos pioneiros no rádio nacional nas programações evangélicas. Creio que mundial, né, irmão? Mundial, missionário, mundial. Aqui estamos no mundo inteiro, né? É verdade. E a origem da televisão, ela está ligada à década de 1920, com o trabalho de pioneiros que trabalhavam através da difusão, que pudesse bolar um aparelho que transmitisse a imagem. Então temos um exemplo de um pioneiro, John Logie Baird. E na década de 1950, a televisão chega ao Brasil com toda a força, com toda a garra, até os dias de hoje. O mal se espalhou rapidamente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a evolução da televisão no Brasil pode ser comparado como uma das evoluções maiores em todo o mundo. Por exemplo, missionário e ouvinte, em 1970 existiam 4 milhões de lares com televisão. Em 1980, 14 milhões de lares. Em 1990, 26 milhões. Em 1995, 31 milhões. Em 1999, aos dias atuais, 38 milhões de lares com televisão em casa. Agora, isso é só no Brasil, né? Só no Brasil. Corresponde, missionário, a 87% da população brasileira. 87% da população brasileira possui televisão em casa. Agora temos uma novidade. Somente 85% dos lares brasileiros possuem uma geladeira. Então existem 36 milhões de lares com geladeira e 38 milhões de lares com televisão. Qual será mais útil no lar, a televisão ou uma geladeira? Irmãos e ouvintes, responde agora aí. Tem menos geladeira nos lares do que televisão.
Televisão tem mais de 2 milhões, mais do que geladeira nos lares. Nos lares. O que o pecado faz, o que Satanás faz, como o diabo engana o povo, não é verdade, irmão Johnny? É verdade, missionário. E olha, a geladeira conserva os alimentos, esses não se estragam, e a televisão faz o que de bom? Leva o homem para o inferno. É essa obra satânica que ela faz, condenar e levar o homem ao fogo do inferno pelas coisas terríveis que ela transmite. A Bíblia, missionário, condena fortemente a televisão. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é. Anátema quer dizer maldito. Maldito, amaldiçoado. É a pessoa anátema, uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então se torna maldito a pessoa que recolhe a televisão dentro de casa. Segundo as palavras de Deus pela boca de Moisés, a pessoa que põe televisão em casa, ela está amaldiçoada por Deus. Não porás, pois, abominação, quer dizer, maldição em tua casa, para que não sejas anátema. Para que não sejas maldito, tá vendo, irmãos e ouvintes? Assim como ela é. De todas a detestarás, de todo a abominarás, porque anátema ela é. Maldita ela é, estão ouvindo? Agora, o contexto desta palavra diz respeito ao pecado de idolatria, que Deus estava usando Moisés para proibir os hebreus com as idolatrias dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, dos amonitas, dos moabitas e assim por diante. Mas existe uma maior idolatria do que televisão? Não, missionário. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem. E até no lugar da geladeira na casa deles. Já tomou o primeiro lugar, porque eles preferem a televisão do que a própria geladeira. Então veja, irmãos e ouvintes, como o diabo cegou a mente humana de tal maneira que prefere um aparelho que vem prejudicar a sua vida espiritual, prejudicar a sua saúde, porque quando somos prejudicados espiritualmente, é claro que a nossa saúde também está prejudicada. É verdade, missionário. E a televisão é um ídolo terrível, porque o homem não consegue ficar sem ela. Você veja, a televisão ela tira o tempo dos crentes na oração, na leitura da Bíblia, no louvor, na evangelização e do culto ao verdadeiro Deus. Estas coisas são tiradas pela televisão. E até de dormir mais cedo. É verdade, missionário. Eles ficam até altas horas de frente à televisão, vendo as pornografias e os programas com cenas de sexo na própria televisão. Verdade. Então, por isso ela é uma abominação dentro das casas. E Deus falou que não pode ter abominação dentro de casa. A Bíblia também proíbe a televisão no Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim, diz o Senhor. Deus repreendendo aí, né? Repreendendo. E veja que não pode nem pôr diante dos olhos. O crente não deve nem colocar diante dos olhos coisa má. Imagine ter o aparelho em casa. Eu tenho dito nas pregações, irmão Johnny, que aqueles que têm televisão em casa, eu faço um desafio a eles. Não tem um que não esteja cheio de problemas, cheio de luto na própria família. E ainda mais, que tenham enfermidades até mesmo incuráveis. É verdade. Porque são enfermidades espirituais, que ele vive abaixo de medicamento, mas apenas anestesia a dor, a enfermidade por alguns momentos, e depois continua. Porque a televisão é realmente a imagem de Satanás. É a coisa má, a imagem de Satanás, conforme Davi falou. Ele diz, olha aqui, por que ele é coisa má, missionário? Porque 90% dos programas de maior audiência são os que contêm cenas de sexo. 90%. Vê aqui, não tem nada a ver um comercial de um sabonete, mas ali eles colocam uma cena de sexo, uma mulher seminua no meio para chamar a atenção. Então vê que é coisa má. E o povo gosta disso, né? Então, se não tiver, eles descobriram que se não tiver essas cenas de sexo, eles vão ter menos venda do produto deles. É verdade, missionário. Isaías capítulo 33, versículos 15 e 16. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue,
e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Promessa de Deus para aqueles que abandonaram a televisão. E olha, missionário, tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. E quem fala de derramamento de sangue não é televisão? Os telejornais. É verdade? Os telejornais, o que eles passam só são derramamentos de sangue. Qualquer coisa eles falam de sequestros, de pessoas que estão morrendo, de mortandade, de martírio, de estupro. Então essas coisas fazem a população viver uma vida insegura, uma vida sensível. Eles vivem aterrorizados. O ser humano hoje anda pela rua aterrorizado, esmorecido devido aos telejornais que falam do derramamento de sangue. Ali os crentes estão vendo e a população também. Acho que por isso que eu não tenho medo de nada, eu não vejo nada disso, não ouço. Então, eu não fico atemorizado. E eles ficam, e é verdade, eles ficam, todo mundo está cheio de medo de andar na rua, só fala de bandido, de assalto e tantas coisas más. Então isso traz a amedrontar o povo, não é isso? É verdade, missionário. E a promessa para quem deixar estas coisas é habitar nas alturas, nas fortalezas das rochas. O pão não vai ser tirado e a água será certa. Promessas que Deus faz para os que se desviam do mal e do pecado, né? É verdade, missionário. Ainda Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí está. Irmãos, aí está vocês que gostam dos programas mundanos do rádio, televisão, e recolhem o mundo dentro de casa através da televisão. Vocês, irmão, estão colocando coisas más diante dos vossos olhos e trazendo o que mesmo que diz aí? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aí está, irmão. Porque vocês vivem lutas, tribulações, tantos males. Irmãos, experimenta, faça a prova de Deus. Abandone os teus programas mundanos do rádio, da televisão. Música, abandone o pecado. E eu garanto que tudo vai melhorar na tua vida. Se não melhorar, vem aqui e eu vou me curvar diante das tuas palavras. Glória a Deus, Senhor. E, olha, só por uma cena, Jesus está falando que o corpo da pessoa fica mal. Se os olhos forem maus, todo o corpo é mau. É tenebroso, é maldoso. Agora, por meio dos filmes, das novelas, dos jornais, e até um comercial que o crente vê, todo o corpo dele, missionário, pode ficar imundo e condenado. Isso em poucos segundos. Poucos segundos que os crentes miram ali, estão de frente à televisão olhando as cenas, as novelas, os jornais, todas essas coisas, os olhos se contaminam, contaminando em seguida todo o corpo. Agora a Bíblia fala em Mateus 24, 44, vigiai, pois, que Jesus voltará no momento em que nós não pensarmos. Imagine Jesus voltar na hora que o corpo do crente estiver todo tenebroso. Vai ficar com toda certeza para ser lançado no inferno com Satanás. Vamos em frente ao estudo que está bom. Marcos capítulo 9, versículo 47. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançados no lago de fogo. Quem faz eles ver a televisão, as cenas mais terríveis na televisão, não é os olhos? São os olhos. Eles ali contemplam, miram, se curvam e ficam ali como um ídolo, sentado, assistindo os programas da televisão. Agora, missionário, mesmo os evangélicos que andam pendurados na televisão, eles se escandalizam pelos horrores que ela transmite. Eles não querem tirá-la de dentro de casa, mas eles ficam horrorizados pelas coisas que ela passa. O sexo, a depravação, presenciam em todas as partes dela. E um simples comercial
as cenas de nudez aparecem. O olho de qualquer irmão missionário é escandalizado por essas coisas. E o que Jesus está mandando fazer aqui? Lançar. Deixar de ver, né? Deixar de ver. Arrancar o olho fora. Espiritualmente deixar de ver, se apartar. E como que vai deixar de ver? E a prova é que estão enganados mesmo por Satanás, não é verdade? Estão enganados, missionário. Com a televisão, quando nós pregamos, eles ignoram isso. É verdade. Está caduco, já está velho. Cansado. É verdade. Não tem muito o que pregar, fica combatendo a televisão, né? Agora, Jesus está mandando lançar fora, isto é, lança o aparelho fora, espiritualmente, o olhar imundo, lança-o fora também, que a graça de Deus vai ser derramada. Ainda 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Agora eu pergunto, é lícito qualquer irmão possuir TV? Deus deixou o livre-arbítrio ao homem, ele não vai condenar ninguém a nada. Só que agora surge outra pergunta. É lícito um crente salvo possuir televisão? Perante a Bíblia Sagrada não, porque ela não edifica. Aquilo que a Bíblia diz, tu não matas, mas adultera. Tu não roubas, mas mente. Isso, Romanos 2:21. Alguns tipos de pecado, mas comete outros. Né? E querem ficar encobrindo uma coisa com outra. Querem ficar imunes, né? Imunes. A Bíblia também fala, missionário, Tiago capítulo 3, versículo 12, que não pode de uma mesma fonte jorrar água doce nem água salgada. E eles, o que há aí na maioria deles é isso, né? Principalmente na vida dos pastores. Isso. Ah, mas lá tem um programa evangélico, mas aquilo é para enganar. Imagine, 90% dos programas são imorais, de feitiçaria, de idolatrias, e está lá o crente no meio. A Bíblia fala, Êxodo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Aí está, irmão, me converti antes da televisão um pouquinho. Olha, irmãos, que não tinha nem 1% dos crimes que há hoje. Não existia nem 1 por 1000 de assaltos e roubo que há hoje. Nunca houve sequestro. Sequestro aprenderam também na televisão. No Brasil nunca tinha havido sequestro. Eu fiquei horrorizado quando houve o primeiro no Rio de Janeiro. Tudo isso a televisão que trouxe para o Brasil essas coisas horríveis que vêm destruindo o Brasil. É verdade, missionário. A televisão ensinou e ensina o crime. Porque através dos filmes, dos assassinatos, através dos programas do crime organizado, de filmes de curta-metragem ou longa-metragem, falando sobre crime, suspense, o senhor pode ver que os bandidos nos filmes nunca são punidos. Eles sempre se saem por bem, como Robin Hood rouba dos ricos para alimentar os pobres. Está numa boa, não há problema, ele sempre está por cima. Uma criança, ao ver cenas desse tipo, o que ela vai pensar? Poxa, eu posso roubar também, eu posso praticar crimes que não vai acontecer nada comigo. E sabe, missionário, qual foi o resultado dessas coisas? Vamos pegar o ano de 1998 e exemplificar. 1.476.508 casos de crimes no Brasil. Entre eles o furto, roubo e latrocínio. É incrível, né? Incrível, missionário. Olha, 1.476.508 casos de crimes no Brasil. Que ano foi mesmo? O ano de 1998. Imagine agora. É verdade. Já se passaram quantos anos? Mais de uma década. 11 anos. 11 anos passados. Então imagine agora, irmãos e ouvintes, se for fazer estatística, eles vão cansar de fazer estatística porque é horrores. Assusta mais a população quando eles fazem esses levantamentos. E a Bíblia missionária ensina totalmente diferente. A televisão ensinou e ensina o crime. A Bíblia instrui totalmente diferente. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. Que coisa linda, hein? A palavra de Deus, contra ela não há argumento. Paulo diz, essas mãos me serviram muito, que eu trabalhando assim, aprendi a fazer o que Jesus ordena.
que mais bem-aventurada coisa é darmos do que recebermos. Isso está em Atos 20:35, missionário. Verdade. A televisão ensinou e ensina o uso de drogas. Por quê? Por causa das novelas, os filmes sempre mostram envolvimento de pessoas no tráfico. O tempo que era do mundo, para ser, vamos dizer assim, mais elegante na televisão ou nas novelas, tinha que estar fumando, ensinando o povo a fumar. Está vendo? Para o testemunho pessoal do nosso missionário Davi Miranda. Ou tomando uísque, né? Está vendo, ouvintes? O ouvinte, preste atenção nesta palavra. Essas palavras são as palavras de Deus para tirá-lo da condenação. Porque hoje você tem tempo de ouvir. Um dia você procurará a porta estreita, Jesus falou, e não encontrará. Então busque-a hoje. Ouça essas palavras. O resultado, missionário. A televisão ensina as drogas. Qual foi o resultado ainda no ano de 1998? 51.527 casos de tráfico e porte de drogas em terras brasileiras. 51.527 casos de porte e tráfico de drogas. Que ano foi? 1998. Imagine, quantos anos se passaram, ouvintes? Mais de uma década. 11 anos. E veja, ouvintes, agora que foi fazer o levantamento, simplesmente o dobro. O dobro. E a palavra de Deus, ela ensina um homem totalmente diferente. A televisão ensina o uso de drogas. A Bíblia Sagrada ensina o homem não ter vício algum. Daniel capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel a Deus e não se achava nele vício algum e nem culpa alguma. Que lindo, hein? E Jesus diz que os viciados não têm parte com Deus nos céus. Não tem parte, missionário. Não tem parte na santa morada, na Nova Jerusalém. A televisão ensinou e continua ensinando o assassinato. Através dos filmes, através dos jornais. Esses jornais e esses filmes são expoentes de guerras, tiroteios e também do crime organizado. Qual foi o resultado da televisão falar de assassinatos e mostrar em jornais e através dos filmes? No ano de 1998, houve 51.220 casos de homicídios no nosso país. Coisa horrível, hein, ouvintes? Aí prestando atenção. 51.220 casos de homicídios no Brasil. Tudo através da televisão. Que ano foi aí mesmo? 98. Imagine, agora quantos? Seria pelo menos o dobro. O dobro. Que está acontecendo. Tem mais 150 mil, ou até mais, devido à criminalidade. E a Bíblia missionária, ela continua ensinando o povo diferente. Nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 44. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do eterno juízo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Paulo diz mais ainda que assim estão montando brasas sobre a cabeça. Sobre a cabeça, é verdade. 21, 25 de Provérbios também, e Romanos 12, são mesmas palavras sobre nós amarmos os nossos inimigos. Agora a televisão ensina diferente, olha aqui, 51 mil, missionário, casos, 51.220 casos de homicídio. Parece brincadeira. Há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 anos atrás. Imagine agora. Agora, missionário, vamos fazer aqui uma advertência aos ouvintes. Isto serve de exemplo aos pais que colocaram a televisão em casa para assegurar os filhos a não percorrerem maus caminhos. Que hoje os pais estão colocando televisões em casa para o meu filho não se perder, porque a rua só ensina o que é má, as coisas más, as coisas malignas. Então colocou a televisão em casa para livrar o meu filho do mau caminho. Mas o mal não está na rua.
O mal está dentro da própria casa dele através da televisão. Pois os males que na rua dele é pouca. São Que a poucos. televisão recolhe os males de todas as ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo. É verdade, missionário. Todos os males do Brasil e do mundo estão presentes na televisão. Dentro da casa dos irmãos. E o diabo permanece nas habitações dos crentes e eles não estão percebendo. A ignorância. Olha lá o rapaz ignorante com o senhor ignorante. Mas é bom ser ignorante que assista o livro. Aleluia. Desses demônios, não é verdade? É verdade, missionário. E os cristãos devem ensinar os filhos totalmente diferente. Paulo disse, Efésios capítulo 6, versículo 4. Criai os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Não na televisão, né? Agora, para nós encerrarmos, quero falar sobre os pastores antigos, os homens de Deus que lutaram pela palavra do Senhor em solo brasileiro. Eles condenaram o missionário, igualmente o Senhor, a televisão como um instrumento satânico lançado pelo diabo para segurar os crentes. A Bíblia diz, ouvintes, Provérbios capítulo 22, versículo 28, não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Esses limites são os ensinamentos sadios que nos afastaram do mundo e do pecado. Eles são revelados, missionário, na Bíblia Sagrada como tradições, porque nos impediram de andar desordenados, arraigando a nossa fé na graça e na obediência. O apóstolo Paulo, ele disse, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Aleluia. Quais são as tradições? São estas que os pastores sábios, experientes, que andaram com a vida na palavra, deixaram para nós. Vamos ouvir. Por exemplo, o pastor Eduardo Modesto, ele disse, o Salmo 101, versículo 3, proíbe fortemente a televisão. Uma irmã me contou que teve uma experiência negativa com a televisão. O pastor Enoque Mogardo, ele disse, eu tive experiências horríveis com a televisão. Todos que possuem esse aparelho devem desfazer-se dele. O pastor José Pimentel de Carvalho expressou, os malefícios da televisão está sendo mencionado não só em nosso jornal Mensageiro da Paz, mas até em jornais seculares. Um cientista disse que por causa da influência da televisão, no futuro, a humanidade será desumanizada. E é verdade. Eles estão completamente sem amor ao próximo de maneira nenhuma. E isso, missionário, em 68. Em 68. Imagine agora. Então, em 68, os cientistas, eles previram que a humanidade passaria por isso. E olha este acontecimento. O pastor José Pimentel de Carvalho disse mais, o crente, porém, que tem televisão em casa, está roubando a espiritualidade de seus familiares. Quer dizer, está desumano, porque não tem mais amor ao próximo, ele não liga para os filhos, não liga para a esposa, tantas traições, as novelas, a escola de separação de casais, os filmes escola de roubo, de pornografia, de homossexualismo, de todo tipo de pecado. Então ele está desumano e está roubando a espiritualidade dos seus filhos. Isso está certo, missionário? Certíssimo. O pastor Eugênio de Oliveira exprimiu, televisão realmente é pecado diante de Deus. Uma jovem da igreja em que eu dirijo teve uma revelação sobre os males da televisão. O pastor Francisco Assis Gomes disse, o mal produzido pela televisão é tão grande que posso compará-lo com o efeito da má língua, que contamina o corpo, inflama o curso da natureza e está cheia de peçonha, que são venenos mortais. E diabólicos também. Diabólicos. São venenos, missionário. Quem coloca em casa não quer se desfazer mais. Só o sangue de Jesus para dar vitória. Quantos pais e mães que quer ver o futuro
dos seus filhos, vai tirar a televisão de dentro de casa. Vai tirar, porque ela está contaminando o corpo dos filhos dele, está inflamando a natureza dos filhos dele para serem filhos ruins, malcriados, respondões, com palavras chulas, palavras obscenas, palavras de baixo calão, e também está colocando veneno, satanismo dentro da própria casa deles, missionário. Por quê? Um crente não aceita um homem nu dentro de casa. Através da televisão, o homem nu entra na casa dele. Está lá. Está lá. Não aceita o adultério. Através da televisão, o adultério está dentro de casa. Não aceita uma mulher também nua. Está dentro de casa através da televisão. Não aceita o espiritismo. Através da televisão existem reencarnações em novelas, necromancias, comunicações com os mortos, adivinhações, práticas de adivinhações através de água, através de fígado, através de lua, através dos astros. Esses males estão presentes nos lares dos crentes. Espiritismo, missionário, através da televisão. Eles não concordam com as idolatrias. Através da televisão, as idolatrias estão lá. Mas a televisão já é a maior idolatria, que ele não consegue se libertar. Eu sei por mim, quando eu aceitei a Jesus, essa imagem de escultura, eu desfiz dela em 2 dias. Tinha grande quantidade de imagens, quebrei tudo. Mas a televisão, eu sempre estava querendo assistir luta livre, futebol, essas coisas todas. Você gostava da seleção? Me libertou também. Você gostava da seleção, gostava do futebol, mas Deus te libertou, missionário. Tudo isto. E liberta mesmo. Liberta sim. Quem tem o temor de Deus alcança a misericórdia. E aí, missionário, e ela é a própria idolatria e leva a outras também. E o pior é que eles prejudicam a própria família na vida espiritual, pois as mães, pais ficam chorando pela situação dos seus filhos drogados, suas filhas, às vezes jovens, já grávidas. Hoje em dia a coisa mais difícil, uma jovem, se casar virgem. É verdade. Porque a televisão ensinou tudo isto. Olha, contamina o corpo, inflama a natureza e está cheia de peçonha. Imagina, inflama a natureza. Bem, missionário, são palavras verdadeiras. Tremenda, a Bíblia não falha não mesmo, né? O pastor João Alves Correia, ele disse assim: quando assumi a Assembleia de Deus em Santos, todos os que podiam tinham sua televisão. Porém, foi decidido que nenhum oficial da igreja poderia assistir uma televisão, e nem possuir. E os crentes deveriam ser ensinados sobre o assunto. E o resultado foi que proibi os aparelhos de televisão para os membros. Agora, em 1968, que ele falou, nenhum crente da igreja em Santos tem televisão. Imagine, ouvintes, para vocês vejam o zelo que os pastores tinham pela vida espiritual dos membros e da sua família. Eles combatiam terrivelmente porque sabiam da gravidade que traz para o lar, para a família, a televisão. O pastor Satiro Loureiro expressou que nenhum pastor possua televisor e qualquer obreiro que já possua se desfaça do mesmo. Aos membros das igrejas sejam recomendados a se desfazerem de seus televisores, e qualquer que resistir será afastado da comunhão da igreja até que se desfaça do mesmo aparelho. Veja, era disciplinado, irmãos. É aquilo que eu sempre prego para vocês. Quando eu me converti, há mais de 50 anos atrás, os crentes eram disciplinados. Os que tinham televisão, que assistiam televisão, eram disciplinados pelas suas próprias igrejas. Então eram igrejas que realmente procuravam viver na doutrina de Deus. Ô missionário, a exclusão era uma exclusão alta, não era baixa não, né? Era uma disciplina de anos. De anos? É. Pelo simples fato de possuir uma televisão? É verdade. Mas hoje as igrejas estão tão mundanas que a prostituição eles dão 3 meses e 6 meses. As que dão. As que dão. Mas a maioria não dá, é um amor livre. Os pastores estão pregando aí amor livre. O amor livre. É um horror, né? É a vinda de Jesus, né, irmão? E lá, missionário, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 5, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo disse que nós temos
que tirar os males que estão dentro da igreja, porque Deus julga aqueles que estão de fora. Então eles tiravam os males justamente por causa do ensinamento da Santa Palavra. Não era ditadura, não era legalismo, que hoje, ouvinte, os falsos profetas, esses pastores que gostam de ter programa de televisão e vender as suas almas ao pecado e a Satanás, eles pregam, missionário, que nós somos ditadores, que nós somos crentes que queremos ser santarrões, exclusivistas. Só que não, nós estamos pegando exemplo dos pastores das igrejas deles. Dos pastores antigos, né? Os pastores antigos que zelavam dessa mesma doutrina que a igreja Deus é Amor está zelando nos dias atuais. Que é a doutrina da Bíblia. Doutrina verdadeira do Senhor Jeová. Que eles fazem uso dessas palavras para enganar o povo, para se livrar, se fazer de bonzinho. Aquilo que Jesus diz, aparentemente são ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, isso, missionário, destruindo famílias, lares e a vida espiritual de todos os crentes. É verdade. O pastor Joaquim Marcelino da Silva disse: são terríveis as experiências que os membros da igreja de Santo André têm vivido. O resultado foi o abandono do uso da televisão. Orei durante 3 anos, pedindo que o Senhor me revelasse se os crentes deveriam fazer uso da televisão. E o próprio Deus revelou-me que não deveriam fazer uso da televisão. Aleluia. Orou 3 anos. 3 anos, missionário. Veja, irmãos e ouvintes, como os pastores antigamente zelavam pelas almas dos seus membros. E hoje em dia eles pregam que não tem nada demais, pode divorciar e casar. Agora vamos fazer um estudo sobre o divórcio, na verdade. Vamos, missionário, vamos fazer isso. Vai ser muito bom para ajudar os irmãos, as irmãs, principalmente novos convertidos. Porque o novo convertido, às vezes, quer seguir o exemplo dos crentes velhos. Olha, irmãos novos convertidos que vão se batizar, vocês não podem seguir o exemplo desses crentes velhos que perderam o temor de Deus, que a televisão para eles já não é mais pecado, músicas profanas não é mais pecado, jogos já não é mais pecado, diversões do mundo já não é mais pecado, concupiscência do mundo já não é mais pecado para eles. Você não pode seguir o exemplo deles, irmãos novos convertidos. Tem que seguir o exemplo da Bíblia. Por isso que eu digo a vocês, irmão, quem não examinar a Bíblia está enganado por Satanás. E vocês, irmãos e irmãs, já examinaram a Bíblia hoje? Já leram a Bíblia hoje? É o que eu sempre falo, mas os irmãos quase não põem no ar. Quando eu gravo aqui, quer que eu sempre fale ao vivo. Tem que examinar a Bíblia, senão vão continuar sendo enganados por esses lobos devoradores que estão aí usando espaço nos rádios para enganar vocês, ocupando espaço na igreja e no púlpito para enganar a vocês. Então presta atenção ainda, tem muita coisa boa aqui para vocês aprender. Vamos lá. O pastor Roberto Montanheiro expressou: diga não à televisão e sim à doutrina de Jesus. Aleluia. É que temos que fazer, dizer não à tua televisão e sim à doutrina de Jesus, a doutrina do nosso Deus, que é uma fonte de vida. O pastor Ataíde Rodrigues Lima falou assim, missionário: aqueles que possuem um aparelho de televisão trazem o próprio cinema do demônio para dentro de casa. Olha aí, ouvintes. Cinema, como antigamente os crentes chamavam a televisão de demônio quadrado. Então era demônio quadrado e cinema do demônio, missionário. Veja, irmãos, você tem dentro de casa, como é o nome mesmo? Demônio quadrado. E cinema do demônio. E cinema do demônio. Que está dentro da tua casa, irmãos e irmãs. Procura se livrar dela quanto mais antes, irmãos e irmãs, antes que o diabo destrua o casal e a família toda. Destrua mesmo a cabeça, quebrando a cabeça de Satanás, tirando a televisão dentro da tua casa. O diabo perde a ação contra você e contra a família. E a Bíblia diz, missionário, Gênesis 19:17, escapa-te por tua alma. Aleluia. Escapa pela tua alma. Vamos escapar, irmãos, pela salvação das nossas almas. O pastor Luiz de Almeida disse assim: o pastor que usa o aparelho de televisão em sua sala é indigno de ocupar o púlpito da igreja. Aleluia.
Tá vendo, pastores que estão nos ouvindo? Vocês que não tem nada mais de televisão, olha aí, nossos companheiros que eram fiel a Deus, que amavam a doutrina de Deus, o que ele diz. Vamos ouvir. O pastor que usa o aparelho de televisão em sua sala é indigno de ocupar o púlpito. E vocês têm televisão em todo lugar. Tem o que diz que tem no quarto, tem televisão no quarto, outro na sala, no escritório. Na cozinha. Outro diz que tinha televisão até no banheiro dele. Olha, missionário. Imagine se esses homens são dignos de usar o microfone de uma rádio e querer ensinar vocês, irmãos. E o púlpito é a tribuna da verdade, porque ali é expressada a santa palavra de Deus que converte o homem do pecado, da malícia e o traz para a santa verdade, para as regiões celestiais, missionário. Por isso que a Bíblia diz, não queiram ser mestre para não receber mais duro juízo. Tiago, capítulo 3. O pastor Paulo Leivas Macalão, olha, missionário, esse aqui é autor de mais de 280 hinos da harpa. Tremendo, né? Esse pastor, conhecidíssimo pastor Paulo Leivas Macalão, falecido em 1982, ele disse assim: desde minhas visitas a outros países, tenho notado que os melhores programas são os mais imorais. Esses aparelhos têm trazido uma contribuição negativa para a vida da igreja, tanto no aspecto espiritual, como também no físico de cada crente. Eu não possuo nem desejo possuir televisão em minha casa. Todo cuidado devemos ter para que os crentes permaneçam afastados desse meio de comunicação. Tremendo, né? Vê que ele não possuía televisão, missionário. Na época ele era vivo e falou: eu não possuo nem desejo possuir televisão em minha casa, e devemos ter em mente que os crentes permaneçam afastados desse meio de comunicação. Estão ouvindo, irmãos? É os pastores da tua igreja que condenavam terrivelmente, e agora esses pastores atuais, esses doutores, que estão ocupando o púlpito indignamente, que nós vemos ali, que é falando que aqueles que têm televisão não devem ocupar o púlpito. Porque são indignos. Porque são indignos de assumir o altar de Deus. Porque santo é o altar do Senhor e santo é o Senhor. E olha, o pastor Macalão, missionário, falou que esses aparelhos têm trazido uma contribuição negativa para a vida da igreja. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor crente fará 51 anos, dia 6 de julho, que o senhor se converteu, e vou lhe fazer uma pergunta. Missionário, quando o senhor se converteu, existiam tantos crentes fracos na fé, mortos espirituais, mundanos e profanos, como nos dias de hoje? Pelo contrário, as igrejas, todos os cultos eram superlotadas, não tinha televisão para eles ficarem vendo, eram os cultos que estavam superlotados. E para manter ideia, naquele tempo os pastores eram tão fiéis a Deus na doutrina, que só lhe pregarem, o povo recebia batismo com o Espírito Santo e com fogo. Era um fogo do Espírito Santo que até me arrepia o corpo até agora, irmãos. Olha, nós podíamos ter comunhão com aquelas igrejas, porque tinha a doutrina verdadeira. Eu digo que tinha igreja que tinha a doutrina melhor do que a nossa que nós pregamos ainda. Meu irmão. Deus do céu, missionário. Era tremendo. E quanto Deus se agradava. Mas infelizmente esses velhos pioneiros dessas igrejas, fundadores dessa igreja, o Senhor levou. Infelizmente agora está cheio de doutores, como diz a Bíblia, não é? Para doutores conforme as suas próprias concupiscências, não é isso? Isso. E a Bíblia fala, segundo Timóteo 4:3, que eles amontoariam para si doutores que não sofreriam a sã doutrina, para darem apoio às suas carnais concupiscências. E aí está o cumprimento da palavra. Profecia tremenda de Paulo a Timóteo, né? Aleluia. E olha, missionário, então cumpre-se a palavra do pastor Paulo Macalão, que tem trazido uma contribuição negativa para a vida da igreja. O aspecto espiritual tem sido afetado e até o físico de cada crente. Olha, até males na saúde, ele falava. Nunca se viu tanto crente doente como está em nossos dias. E é aquilo que está escrito. Traz males não só para a vida espiritual, mas para o corpo físico,
para a saúde. Porque onde há o pecado, entra o pecado, ali entra a enfermidade. Isso. O pastor Sebastião Rodrigues falou: Deus não aceita o cristão que assiste à televisão. Televisão não é para cristão. Deus falou-me várias vezes que televisão é coisa maldita. O Senhor não aceita a televisão por ser maldita. Será que o Senhor vai inspirar os programas evangélicos que passam nela? Ela é uma coisa maldita, então Deus não inspira os programas evangélicos que passam nela. Estão ouvindo, irmãos? Acho que merece repetir uma vez mais aí essa parte. Preste atenção, vocês que diz que tem a televisão por causa de um programa lá. Olha se Deus está nesse programa, escute. Deus não aceita o cristão que assiste à televisão. Televisão não é para cristão. Deus falou-me várias vezes que televisão é coisa maldita. O Senhor não aceita a televisão por ser maldita. Será que o Senhor vai inspirar os programas evangélicos que passam nela? Não, porque ela é coisa maldita. Puxa vida. Não tem aí escape, tá vendo, irmão? E missionário, a Bíblia fala assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14. Que comunhão há o justo com a injustiça? Não vos prendais a julgo desigual com os incrédulos. Que comunhão há a justiça com a injustiça? Que concórdia há entre Cristo e Satanás? Então, se Deus reprova a televisão, porque as coisas dela são malditas, os programas só servem para dar apoio às obras satânicas, Deus não tem como ter apoio, missionário. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz com as trevas? Que concordância há entre Cristo e Satanás? Nenhuma. Nenhuma. Então, está certo, missionário? Deus tem parte nesses programas? De jeito nenhum. Como disse o pastor Sebastião Rodrigues, que Deus não inspira os programas que passam nela, os programas que se dizem evangélicos, porque ela é coisa maldita. Tá vendo? Maldito é o que vê, maldito o que adora, maldito o que recolhe dentro de casa. Tudo. Tá cheio de maldição. O pastor Cícero Canuto de Lima, esse o senhor lembra muito bem, né, missionário? É do Belenzinho. O pastor Cícero Canuto de Lima disse assim: o crente deve se afastar da televisão e aconselhar os outros da mesma forma. É algo maligno. Só traz revoluções, enfraquecimento, mundanismo e ainda coisas malignas penetram no seio da igreja. E o que tem acontecido? A igreja de vocês, irmãos, que situação está? Parece até um desfile de moda. Desfile de modas. Na ceia ou nos cultos públicos aos domingos, vão com o sapato alto, com as vaidades, os brilhos, com a sobrancelha feita, os cílios pintados, a boca com brilhos, com batons, as unhas pintadas de cintilantes, de roxos, os brincos na orelha. Olha, missionário, o pastor Cícero disse que a televisão é maligna, só traz revoluções, enfraquecimentos, mundanismos penetram na igreja. É bíblico que a Bíblia diz: o que há no interior, isto vive o exterior, faz o exterior. Então o que há no coração daqueles que assistem televisão é isso. O que há dentro deles é isso, coisas do mundo. Jesus falou, 12, 35, 36 de Mateus, que a boca fala, o corpo faz e que o coração está cheio. É verdade. Mas pelas suas palavras serei julgado e pelas suas palavras serei justificados. É verdade. Olha, missionário, uma convenção de uma determinada igreja que tinha doutrina como a nossa, no ano de 1968, em Fortaleza, Ceará, foi publicada pelo jornal Mensageiro da Paz uma resolução que proibia a televisão. Essa igreja tinha doutrina como a nossa, e até pior. Então essa resolução, no Ceará, em Fortaleza, em 1968, foi transmitida pelo jornal Mensageiro da Paz de 1969, da seguinte maneira: considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão têm causado
à comunidade evangélica, principalmente à família. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil resolveu aprovar a seguinte proposta: os pastores e evangelistas da Assembleia de Deus no Brasil não devem usar aparelhos televisores. Os que já possuem devem desfazer-se deles até a próxima convenção. Os obreiros devem recomendar às igrejas que se abstenham, se afastem do uso de televisores. Que os que possuem televisões desfaçam-se dos mesmos a fim de evitar a suspensão. Era os disciplinados mesmo, né? Aí teve a outra convenção das Assembleias de Deus em Santo André, no ano de 1975, que ainda a televisão continuou sendo proibida. Olha o que diz: convindo a abster-se da televisão, tendo em vista a má qualidade da maioria de seus programas. Abstenção essa que se justifica, inclusive, por conduzir o uso do televisor a eventuais problemas de saúde. Problema de saúde. Olha, aqueles que conduzissem televisão estavam dispostos a eventuais problemas de saúde. O diabo entra na vida dos que assistem televisão, tenho certeza disso. E Deus revelou para o Senhor em uma certa oração que o inimigo entra pela onda magnética da televisão nos lares dos crentes. Estou lembrado, sim. O senhor se lembra? Lembro. Então o Senhor teve a revelação na hora da oração. Deus revelou ao Senhor que o diabo entra nos lares dos crentes pela onda magnética da televisão. É verdade, eu lembro, irmãos e ouvintes, dessa revelação. Foi tremenda, que Deus me mostrava claramente que o diabo, através das ondas magnéticas de televisão, entra nos lares e fica atrás da televisão. Deus me mostrou claramente que o diabo ali está, porque ela é a imagem de Satanás, imagem da besta. E missionário, e por isso Deus mostrou para o Senhor que o demônio entra e os eventuais problemas de saúde. Por isso que nem o Senhor fala, os lares, as famílias inteiras enfermas. Nunca se viu tanta gente enferma como nos dias de hoje. Hoje o povo se livra de um problema, aparece 6, 8, 10 problemas por causa da televisão. E até os remédios que eles tomam para evitar certos problemas geram outros. Verdade. E a televisão tem culpa nisso. Total. E, missionário, é a realidade hoje. A realidade nos dias de hoje, nós podemos finalizar dessa maneira. Que as igrejas evangélicas hoje querem proibir coisas supérfluas. Proíbem o fumar, proíbem. As que proíbem ainda, né? As que proíbem. A maioria já não proíbe mais. Isso. Até o amor é livre, imagina. Umas querem proibir o fumar, o beber, proíbem só os jogos de azar, que eles falam que é pecado. O futebol, o vôlei é pecado, que eles falam que são esportes. Agora, o cassino, aí é pecado. Tem diferença uma coisa dessa? Se é jogo, tudo é jogo, não tem nada de esporte aí. Não tem nada. É jogo. A Bíblia fala que Paulo falou, capítulo 14, 21 do livro de Romanos, que aquilo que não é por fé é pecado. E a televisão, os jogos, dão fé a alguém? De jeito nenhum. Então são pecados diante de Deus, porque não ensinam o crente a orar, não ensinam o crente a jejuar, não ensinam a leitura da Bíblia, não ensinam a santificação, então são pecados diante de Deus. Verdade. Porque não ensinam as verdades do Evangelho. Então, missionários, as igrejas se preocupam com coisas supérfluas. Contudo, elas se esquecem que o mundo permanece nos lares dos evangélicos por causa justamente da televisão. Certeza absoluta. Se esqueceram que o mundo, o pecado, a pornografia, a macumbaria, as obras infrutíferas da carne permanecem nas casas dos crentes por causa da televisão. O cinema, o mundo inteiro é dentro da casa dos irmãos. O demônio quadrado e o cinema do demônio. Então, missionário, o que nós podemos dizer? Mateus capítulo 23, versículo 24. Ai de vós que coam mosquitos e engolem camelos. Eles estão coando mosquitos e engolindo camelos. É aquilo que eu preguei, né? O senhor pregou certa vez. Várias vezes aí. É aquilo que eu preguei. Não
praticam um tipo de pecado, elas praticam outros piores. Então, coisas mínimas eles querem, porque o que significa coar mosquito? Porque nas leis dietéticas do judaísmo, em Levítico capítulo 11, o mosquito missionário era considerado como comida imunda. Então todo judeu, eles colocavam uma redezinha no copo, e quando eles pegavam o suco, a bebida da botija, que eles jogavam, ficava aquela redinha para a bebida passar, para proteger dos mosquitos. Proteger dos mosquitos. Só que Jesus falou que vocês comem mosquito, mas o que vocês praticam são coisas piores, porque são camelos que descem pela goela. Que ensinamento lindo. Vamos orar agora. Faz uma oração pelos ouvintes. Eu só quero deixar, missionário, as referências de onde nós pegamos isso tudo. Pode ser? Pode. As referências bibliográficas de tudo isso que nós falamos pode ser observada nas seguintes obras. O Almanaque Abril, de 2009, na página 240. Almanaque Abril sobre o Brasil, do ano 2000, na página 211. O Almanaque Abril sobre o Brasil do ano 2000, nas páginas 70 e 71. O Dicionário do Movimento Pentecostal, páginas 844 a 847, que eu adaptei alguns textos para que nós pudéssemos falar aqui. E eu também peguei um testemunho de um pastor consagrado em 1960, o pastor Valdomiro, que escutou essas palavras em uma das pregações do pastor Cícero de Lima. É bom que Deus abençoe, que o Espírito de Deus fale melhor em vossos corações. Faz uma oração pelos ouvintes, para que Deus tire eles do engano, dessas doutrinas de Satanás, doutrinas diabólicas, e principalmente aqueles que não querem aceitar a doutrina, Deus possa iluminar eles também. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Senhor, glória a Deus. Aqui foi a tua palavra pregada, a verdadeira palavra, como ela deve ser exposta, ela foi pregada aqui, Senhor, neste ensinamento. Senhor, que esta palavra possa entrar nos corações dos ouvintes. Quantos corações duros, fechados, meu Deus, até mesmo murmuraram quando nós começamos a dar este ensinamento. Mas agora, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mudou a mentalidade deste irmão. Senhor, e aqueles que ainda estão com os corações duros, o teu profeta Zacarias, no capítulo 7, no versículo 12, disse que muitos têm feito seus corações duros como pedras de diamante. Meu Deus, quebre esses corações duros pelo poder da tua palavra. Que a tua palavra tenha campo dentro desta casa. Expulsa os demônios que transmitem as mentiras, as profanações, as prevaricações, as impiedades nas mentalidades dos irmãos. Que o sangue de Jesus Cristo, e pelo poder da santa palavra, possa fazer a mudança. Possa, meu Deus, fazer ali a libertação destas vidas. Que esse irmão que escutou este ensinamento possa desfazer-se agora dessa televisão. Que ele possa quebrar. Ele pode até vender, mas a única coisa que nós dizemos é que não traga o dinheiro para a igreja. Porque é um dinheiro maldito, é um dinheiro imundo que o Senhor não aceita, nem como dízimo, nem como oferta na sua obra. Meu Deus, liberta esse homem. Que o teu Espírito Santo paire sobre esta casa como pairava. Oh Deus, como o Senhor pairava sobre a face das águas. Paira sobre esses lares. Meu Deus, que a voz é nossa, mas a palavra é tua, Jeová Deus. E o Senhor possa fazer a mudança, possa fazer a transformação. E agora, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, pegue essa televisão e desfaça-se dela na autoridade do Espírito Santo. Porque Jesus falou, usando o apóstolo João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa o amor do Pai habitar em tua vida. Desfaça-se destas coisas do mundo, porque Deus já te libertou, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, irmãos e ouvintes. Que Deus possa iluminar a vocês na doutrina verdadeira. Que vocês fechem o coração.
para essas doutrinas dos homens, doutrinas diabólicas, desses lobos devoradores, desses mercenários que estão vestidos de ovelhas, mas diz Jesus que interiormente são lobos devoradores, destruindo a tua fé, a tua confiança, a tua vida espiritual, destruindo a tua saúde e até a tua família. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Jesus, dos seus irmãos. Irmão Johnny Mange.